Glória ao nosso Deus, muito boa noite, povo de Deus, que alegria, mais uma oração da noite juntos, mais um fim de dia agradecendo a Deus. Nessa quinta-feira, já estivemos na casa do Senhor, foi um dia poderoso, certo? Glória a Deus por isso. Como foi seu dia? Entre logo aí, também agradecendo a Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Estamos rompendo e vencendo mais um dia na presença de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Então já entra agradecendo ao Senhor, glorificando ao Senhor. Já pega a sua Bíblia, porque nós vamos continuar em Atos. Exatamente. Hoje nós vamos para a conversão de Saulo. Olha só, capítulo 9 de Atos. Já deixe sua Bíblia aberta, que daqui a pouquinho nós vamos a esse tema, ok? E vem deixando o seu like, seu joinha. Você abençoa muitas vidas. Compartilha com seus grupos, manda para sua lista, coloca aí nos seus stories, divulga também, tá bom? Compartilha, né, nos seus grupos de WhatsApp também, ok? E vamos chegando, vamos ao nosso tempo com Deus. Nosso livro de oração está fixado aqui em cima das mensagens do chat. Nessa barra azul tem aí boa noite. Deixe seu pedido no livro de oração, certo? Tem um link de um formulário, você clica nele e você registra o seu pedido de oração, sua causa, seu testemunho. Deixa Deus te usar aí, vai para o livro de oração, tá bom? E para nós concordarmos juntos, para nós estarmos unidos em oração, concordando com o nosso milagre. Vamos para Atos, pega a Bíblia, por favor. Vamos nós, antes de orarmos, eu leio alguns pedidos do livro de oração. Gente, Atos 9, nós iniciamos com a conversão de Saulo. Saulo, que é Paulo, ok? Perseguidor do Evangelho, antes de viver a experiência que está descrita aqui. Perseguidor, conhecedor da lei, exatamente. Mas vamos aqui, verso 1 de Atos 9, que a palavra diz o seguinte: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. Perseguição grande a cristãos nessa época. Homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Verso 3 diz: quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Uma luz brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e uma voz lhe disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? No 5 ele diz: quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Meu Deus do céu, uma experiência sobrenatural. Ele perde a visão. E agora tudo que ele tem a fazer é seguir o que Jesus está falando. As orientações. E aí, no verso 7 ele diz: os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias. E não comeu nem bebeu coisa alguma. Gente, de uma experiência de ouvir a voz com Jesus,
O homem foi literalmente paralisado. Já entra num jejum, 3 dias sem comer, sem beber, sem enxergar nada. E agora aquele homem que tinha poder, que mandava prender, que maltratava os discípulos de Jesus, estava completamente rendido. Completamente. E aí, o verso 10 diz: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Olha as conexões de Deus. Deus paralisa o homem, traz visão a outro, que vá ao encontro dele, para libertar ele da cegueira e liberar ele para viver o seu propósito. Isso aqui é poderoso. Verso 13 diz: Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Gente, meu Deus do céu, que história. Imagina nos dias de hoje, Deus pegando um perseguidor. Você lembra de alguém? Perseguidor? Tem algum nome? Pega um nome aí. Pensa no nome, tá? Algum nome no cenário brasileiro. Certo? Um homem que ninguém se Senhor, como? Como o Senhor vai usar esse homem? Como o Senhor vai transformar esse homem de perseguidor agora aquele que vai levar a palavra aos gentios? Aí o verso 15 diz, aliás, o verso 14 diz: e ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. 15. O Senhor, no entanto, diz: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel, e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Deus abate todo o poder, todo o orgulho, e agora traz Saulo, Paulo, para os seus, para ser um dos seus discípulos, e agora ele vai viver o sofrimento que ele causava a muitos. O sofrimento que ele causava. É como tipo assim, eu vou te salvar, você vai converter, você vai se tornar um pregador, mas agora você vai experimentar da perseguição. Meu Deus. E aí, a história segue. No verso 17, Ananias foi e encontrou Saulo. E ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. E no mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua vista foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus
nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. E todos, no 21 diz, todos que ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? E a pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. E depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. E aí a história segue agora. Porque o ministério de Paulo vai transformar ele em um dos homens mais poderosos, mais frutíferos no reino de Deus, mas também no mais perseguido. Ok? Lógico, nós temos Jesus que viveu o sacrifício, mas quando se trata de discípulo, Paulo vai viver algo terrível. E vamos refletir acerca de alguns pontos sobre Atos 9. Eu quero trazer essa reflexão com você. O primeiro ponto eu quero abordar aqui, o caminho da perseguição. Saulo, né, chamado Paulo, Saulo em grego, ok? E Paulo, mesmo nome, era um perseguidor fervoroso dos seguidores de Cristo. Ele estava no caminho errado, seguindo a perseguição em vez da paz. Paulo estava no caminho errado e agora vem para o caminho da luz, ok? Ele estava no caminho da perseguição. Atos 9, 1 e 2 diz, Atos 9, 3, e indo a caminho aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Ele estava no caminho, indo perseguir cristãos. No ponto 2, fala sobre a luz divina. E aí, no auge de sua perseguição, uma luz celestial brilhou ao redor de Saulo, revelando a presença de Deus. E às vezes é preciso uma intervenção divina para nos despertar do nosso erro, do sono, do caminho errado que estamos vivendo. Às vezes Deus precisa intervir em alguns momentos da história. Foi o caso de Paulo. Em terceiro lugar, o chamado de Jesus. O verso 4 de Atos 9 diz, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo já não tem mais saída, ele caiu nas garras da graça. Exatamente. Ele caiu nas mãos da graça de Cristo Jesus, que o abraçou e o transformou de uma maneira inimaginável. Num momento como o nosso, num cenário como o nosso, seria inimaginável pensar que algo acontecesse dessa maneira. Ponto 4, a redenção humilde. O verso 5 diz, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Chegou a hora de ele ter o seu encontro. Você já viu alguém, você ora por alguém que diz assim, eu tenho pavor a crente, ao evangelho, a Jesus, eu tenho pavor. Eu não aceito, eu nunca serei isso. Nunca serei um seguidor, um discípulo de Jesus. Conte o tempo, tá? E você vai ver essa pessoa servindo a Deus. Você vai ter a grata surpresa de ver essa pessoa servindo a Deus. Então Saulo respondeu humildemente ao chamado de Jesus. Quem és tu, Senhor? E a humildade é o primeiro passo para a transformação espiritual. Foi o que garantiu a restauração de Pedro, foi o que garantiu a restauração de Davi, foi o que garantiu aqui a
conversão, a salvação de Paulo também. Quinto lugar, o reconhecimento do pecado. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Verso 6 diz: ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E quando Jesus se revelou a Saulo, ele reconheceu que estava perseguindo o próprio Filho de Deus. Jesus diz: sou eu, Saulo, aquele a quem você persegue. Meu Deus do céu. E essa revelação na vida de Saulo, né? A revelação de quem Jesus é, transformou, alinhou a identidade de Paulo. Paulo foi projetado por Deus para ser um dos apóstolos. Foi sonhado por Deus esse projeto na vida de Paulo, que ele ser essa referência que ele se tornou para as nossas vidas, para o Evangelho, na palavra de Deus. Meu Deus do céu. A missão divina. E aí, Atos 9:6 continua dizendo: e o Senhor lhe disse: levanta-te e entra na cidade, e lá te dirão o que fazer. Meu Deus. O Senhor vem dar uma coordenada, dar uma direção. Jesus disse a Saulo que ele tinha uma missão especial. E da mesma forma, quando nos convertemos, somos chamados a um propósito divino na vida. Eu e você temos um chamado divino. E o chamado é o mesmo de Paulo. Paulo foi levantado para pregar aos gentios. Nós somos chamados a pregar, a discipular e a batizar. Levar salvação para as pessoas. Meu Deus do céu. E último ponto para nós orarmos: a transformação radical. Os versos 17 e 18. E Ananias foi e entrando na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Saulo experimentou uma transformação radical. Como foi sua conversão? Você mudou assim, foi uma mudança de rota radical? Uma vida de pecados e agora uma vida servindo a Deus? Todos nós temos um tempo, um processo, mas para alguns acontece dessa forma. Um dia, uma visitação da glória de Deus e a conversão. Uma experiência com Deus que muda a vida da pessoa para o resto da sua história. Meu Deus do céu! Então ele viveu essa transformação radical. E nós finalizamos aqui a nossa reflexão. Nós vamos ao nosso tempo de oração com essa história incrível na vida de Paulo, a conversão de Paulo no caminho de Damasco. Vamos orar nesse momento. Abençoe aí os nossos irmãos que estão pedindo oração no chat também. Nossos irmãos estão apresentando suas causas, as causas do pedido aqui do livro de oração, causas para portas de trabalho, pedido, cura, saúde. Meu Deus, que o Senhor restaure casamentos e famílias. São muitos pedidos. Liberte de vícios, de álcool, de drogas, de vícios. Ok? Então vamos orar nesse momento, vamos entregar nossas vidas ao nosso Pai e o nosso restante de noite também. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque Tu és vida, Tu és salvação. Senhor, Tu fizeste com Paulo algo tremendo, Senhor, extraordinário, com um homem tão cheio de conhecimento, tão preparado, perseguidor, precisava uma experiência tão marcante para que ele viesse a crer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Meu Deus do céu. Então,
Se você ora por alguém que você pensa ser impossível essa pessoa vir a se converter, lembre de Paulo. Para Deus não há impossíveis. Então, Pai, eu quero continuar clamando com meus irmãos por salvação, conversão dos familiares. Escreve no chat: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero concordar com os pedidos de cura, de transformação no casamento, de libertação, Senhor, de homens, de mulheres que estão longe de Ti, vivendo uma vida dissoluta, Senhor, mas, Senhor, perdidos, cegos. E nós queremos, Senhor, ser instrumentos de Deus na vida desse povo, desses homens, dessas mulheres. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, nos levanta, nos renova, usa a nossa vida, meu Deus. Nos dá a revelação de como alcançar as vidas, de como nos movermos, Senhor. Eu quero, Deus, entregar a Ti, Senhor, o nosso restante de dia, Senhor, os pedidos, meu Pai, pelos irmãos que estão aí, Deus, no tratamento, que o Senhor os visite, Senhor, com Tua glória, toque em seu corpo e opere, Senhor, milagres poderosos, meu Deus. Nós queremos ver a Tua glória. Manifesta o Teu poder. Ouve o clamor dessa mãe. Ouve o clamor, Senhor, dessa esposa, desse marido, desse filho, Senhor. Deus, ouve, Senhor, o clamor dessas famílias. Ouve, vem, repousa a Tua paz sobre as famílias. Repousa a Tua bênção sobre as famílias. Repousa a Tua prosperidade sobre as famílias. Senhor Deus, vem com a Tua porção, vem com a Tua provisão, vem com Teu óleo, Senhor, vem com Tuas chuvas, vem sobre a Tua igreja, vem sobre o Teu povo, vem com Teu poder. Alcança-nos com Tua graça, com Teu poder, com Tua misericórdia, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, abençoando cada um dos nossos irmãos. Nós estamos orando, Senhor, com os irmãos que estão no chat, no livro de oração, concordando, Deus, com o milagre, com a causa na justiça sendo liberada, com a porta aberta, Senhor, Deus, para trabalho, para levar dignidade para casa, levar alimento para casa, Senhor. Nós Te clamamos, Senhor, abre os céus, vira as chaves desse setembro, Senhor, e abençoa, Senhor, as vidas que estão clamando por uma solução. Meu Deus, nós estamos rendidos aos Teus pés, nós estamos consagrando aos Teus pés todos os pedidos, as nossas vidas, os nossos corações, Deus. Nós oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus, porque nós cremos no poder que há no Teu nome, no Teu sacrifício, no Teu sangue vertido na cruz do Calvário. Nós oramos a Ti, Senhor, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Entregamos tudo a Ti nessa noite, entregamos nossos corações, nossos anseios, nossos pedidos, nossas causas. Venha sobre as nossas famílias, venha sobre as nossas cabeças, nossas vidas. Nós entregamos a Ti, Senhor, e declaramos: somos totalmente Teus. Escreve isso: eu sou Teu, Senhor Jesus. Eu sou totalmente Teu. Oramos no nome do Senhor Jesus. Quem crê conosco diz aí amém, e amém, e glória a Deus, e aleluia. Estamos chegando ao final da nossa oração da noite. Quero lembrar você de deixar o seu like, de compartilhar, de se inscrever no canal. Não esquece, clica no botão inscreva-se, aperte aí o sino de todas para você se inscrever no nosso canal e receber as notificações. E se o Senhor permitir, 22h30, estaremos juntos na nossa oração da noite. Receba a bênção, que o amor de Deus nos una, que o gozo de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e que a coragem de Deus nos sustente daqui para frente. Que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e para sempre. E quem crê e recebe diz amém, e glória a Deus, e aleluia.
Beijo no seu coração, durma em paz, fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.